Se Jesus é bem-vindo na tua casa hoje, preste bastante atenção. Pare tudo que você está fazendo e deixe o seu coração aberto agora para você ouvir esse recado que Deus manda entregar para você, porque hoje Deus me trouxe aqui para entregar uma palavra poderosa para a tua vida e para falar algo que já faz tempo que Deus quer falar contigo. Porque o inimigo não queria que você escutasse essa mensagem. Satanás fez de tudo para essa palavra de Deus ela não chegar até você. Mas Deus me trouxe aqui com pressa para tratar contigo de forma urgente, Deus manda dizer. Então me escute, preste bastante atenção, porque eu tenho um recado de Deus. E Deus também me pediu para fazer uma oração pela tua vida. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar o teu nome, o teu pedido de oração, porque o que mais vai ter aqui é oração pela tua vida. Porque o Senhor me guiou até essa mensagem, me trouxe até esse vídeo para te abençoar e para orar por você. Já faz tempo que você tem passado por situações em que você tem esperado Deus falar contigo, em que você tem bradado para Deus falar contigo. Mas muitas das vezes tudo que Deus quer não é que a gente saia correndo, desesperado para resolver as coisas, não. Muitas das vezes o que Deus quer de mim e de você é que você só separe um tempo e permita Jesus entrar na sua vida. Então eu quero que você repita assim comigo hoje. Aqueles que puderem já digita, comenta aqui do lado, digita assim, ou então repita assim: Jesus, pode entrar na minha casa, o Senhor é bem-vindo na minha casa hoje. Jesus é bem-vindo na sua casa? Então abre o seu coração. Preste bastante atenção, porque hoje Deus ele vai curar. Hoje Deus vai tratar em algumas lacunas no teu coração. Hoje Deus ele vai fechar essas feridas que tem dentro de você, que tanto machucaram, que tanto feriram o teu coração, que tanto fizeram você chorar, se entristecer. Porque Deus me disse, Samuel, vai chegar uma pessoa aqui, uma pessoa que tem sido muito incompreendida, uma pessoa que tem sido muito rejeitada, desprezada por pessoas que deveriam compreender mais, abraçar mais, apoiar mais. E o Senhor mandou dizer assim: não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas falam, não importam o que as pessoas dizem ao teu respeito. O que importa realmente é o que Deus ele tem determinado, tem decretado e tem falado ao teu respeito. Porque a palavra do Senhor diz: do homem são os desígnios do coração, mas a Deus pertence tanto o querer quanto o efetuar. Está na mão de Deus o decreto. Está na mão de Deus a palavra final, a palavra-chave, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que coloca um ponto final no contexto de derrota, no contexto de humilhação, no contexto de desprezo, de provação, de deserto. A última palavra, ela vem de Deus. Tem gente que quando olha para a gente, e quando olha para mim, para você, faz uma autoanálise e acha que a gente não tem condição nenhuma de sair do vento, de sair da tempestade, de dar a volta por cima, ou de passar por cima da situação. Mas quem olha para você hoje com um olhar crítico, analisando a tua vida, achando que sabe do teu futuro, vai quebrar a cara e vai se surpreender quando vê você mais na frente, marchando, conquistando, avançando, chegando longe, vivendo o projeto, alcançando a promessa e sendo uma bênção na presença do grande, na presença do Todo-Poderoso. Tem gente que hoje não entende o seu processo, mas ao mesmo tempo que não entende o teu processo, não vai te acompanhar no propósito que Deus colocou na tua vida. Porque Deus me disse que Ele tem propósito grande para fazer cumprir
na sua vida, na sua trajetória, na sua jornada. Deus falou para mim: Samuel, eu tenho projeto, tenho um propósito grande para que essa pessoa viva, que vai acompanhar a trajetória dele, vai acompanhar a trajetória dela. E essa pessoa que se encontra nesse vídeo chegou aqui talvez com o coração machucado, talvez com o coração trincado, mas vai viver uma experiência única, vai viver uma experiência linda, como nunca antes você viveu. Deus está falando hoje: se prepare, porque o Deus que te colocou no vento, o Deus que permitiu você passar pela prova, é o Deus que te dará experiência em meio aos processos da vida, te fará crescer, te levantará, te erguerá desse chão e fará você viver o extraordinário e o sobrenatural. Eu quero apresentar a sua vida daqui a pouquinho. Você vai fazer o seguinte: coloca o teu nome, o seu pedido de oração, o nome de alguém que você ama, de alguém que você quer que Deus faça a obra, que eu estarei apresentando diante do altar do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não crê, e eu também não julgo por isso. O meu compromisso é vir aqui, pregar a palavra, falar o que Deus manda e profetizar. Deus mandou eu vir aqui profetizar e liberar um decreto grande da parte de Deus para a tua casa, para a tua vida e para o teu lar. Então me escuta, presta bastante atenção no que papai está falando contigo hoje. Os incrédulos, eles ignoram. Os incrédulos nem ouvem. Mas papai me disse que só os escolhidos, e você é escolhido, ouve. A palavra do Senhor diz: crede nos profetas e prosperareis. E eu quero apresentar. Daqui a pouquinho eu vou estar apresentando você em oração, porque a palavra do Senhor diz, escute com muita atenção, a palavra do Senhor diz em sua mensagem que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Daqui a pouquinho você vai entender o que eu estou falando. O Espírito Santo está dizendo hoje: Samuel, tem uma pessoa aqui que o inimigo tem tentado lançar um mal, praga, seta sobre a vida dela, seta sobre a casa dela, e eu sou Deus que vou fazer com que ela viva o meu projeto. Eu sou Deus que vou fazer com que ele viva a minha promessa, com que ele alcance os meus planos, os meus projetos, com que ele alcance as minhas bênçãos, com que ele viva tudo que eu projetei. Eu vou fazer com que ela viva tudo aquilo que eu planejei para a vida dele, tudo aquilo que eu planejei para a vida dela. Ela pode não entender hoje, ele pode não entender hoje, mas a vida dele e a vida dela está pautada debaixo da potente mão de Deus. Então Deus manda dizer assim: olha, aguarde esse mês, ainda esse mês, tu viverás experiências como nunca antes tu viveu. Ainda esse mês, você vai colher os frutos, você vai colher as bênçãos, você vai colher vitória. Ainda esse mês, Deus está falando aqui com crente, Deus está falando com servo e com serva dele. E ainda esse mês você vai colher vitórias, bênçãos e frutos como nunca antes na tua caminhada, na tua jornada com Deus. Então papai está falando com alguém, está dizendo assim: pode descansar esse teu coraçãozinho, porque tem duas coisas que Deus mandou entregar como o decreto dele para a sua vida hoje. Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Que tempo é esse, pastor? O tempo é de Deus. Quem determinou? Quem determinou foi Deus, porque o tempo determinado, quem determina é Deus. Aí o autor de Eclesiastes, Salomão, ele prossegue dizendo: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz,
tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de lançar pedra e tempo de ajuntar pedra. Há um tempo para tudo. E Deus está falando hoje. Vai chegar um tempo em que Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Está chegando um tempo em que Deus vai enxugar as lágrimas, em que Deus vai consolar você. Vai chegar um tempo em que, em vez de choro, vai ser alegria. Em vez de pranto, você vai saltar de alegria e o teu semblante vai ser aformoseado com um sorriso, com felicidade. O autor de Provérbios, ele diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E Deus está dizendo, esse teu coração, ele não vai ser tomado de tristeza. Esse teu coração não vai ser tomado de angústia. Esse teu coração não vai ser tomado de desespero. Esse teu coração vai ser tomado de felicidade. Calabadari assé, derebederg andobi calamandarai. Está chegando o tempo em que Deus te surpreenderá. Está chegando o tempo de você colher, Deus está dizendo. Porque você já plantou demais. Você já plantou com choro, com perdas, com decepções, com frustrações, com abandono, com pancadas que a vida te deu. Você já plantou. E Deus está dizendo hoje, Samuel, fala para essa pessoa que está chegando o tempo de colher. E colher o quê, pastor? Colher os frutos daquilo que um dia você sofreu. Quem olha para você hoje não entende o tanto de sobrecarga que você já carregou. Quem olha para você hoje nem imagina o tanto de pancada que tu já levou, que tu aguentou. Tem gente que não aguentaria nem 20% do que você já aguentou. Tem gente que não suportaria a dor que você suportou. Não passaria nem pela metade do processo que você passou, mas você é escolhida, é escolhido de Deus. E hoje eu vim aqui para orar, para apresentar algumas orações, colocar o teu nome nos pés, no altar de Deus, entregar o decreto, falar o que Deus mandou, porque o Senhor manda dizer assim, que Ele tem algo para fazer acontecer na tua vida, que vai tratar contigo, para fazer você chegar onde Ele projetou, para fazer você viver o que Ele planejou, porque Ele tem vitória preparada para você que o homem não pode preparar, porque o teu consolo não vem do homem, a tua vitória não vem do homem. Tem gente que quando está na prova, corre para todo mundo menos para Deus. Tem gente que quando está na situação adversa, vai para todo mundo e menos para Deus. Tem gente que quando está no deserto, procura todo mundo e menos Deus. E Deus está dizendo hoje, quando estiver na prova, quando estiver no deserto, quando estiver na adversidade, se lembre que existe um Deus que tem poder. Porque hoje Deus está dizendo, a tua primeira opção, tua primeira opção no momento da prova, em que você tem que procurar como refúgio, é Deus. Porque às vezes a gente deixa Deus como o último recurso da nossa vida. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui assim. Muitas vezes quando eu entrei na prova, eu fui para todo mundo. Fui para pai, fui para mãe, para amigo, para irmão, para esposa, para parente, para colega, para companheiro. Fui no banco, fui na empresa, fui pedir emprestado, tentei resolver com a agiota, com isso, aquilo, outro, e só piorando, nada dando certo, tudo se fechando, o cerco se fechando e as coisas só dando errado. Mas quando a gente entende, eita, eu ainda não fui pedir socorro a Deus.
Aí tem hora que a gente pergunta por que deu errado. O que eu fiz de errado? Você fez tudo, menos o que deveria fazer. E Deus está dizendo hoje, coloca na mão de Deus. Confia no Senhor porque Ele tem poder. Confia no Senhor porque Ele sabe exatamente o que é melhor para a tua vida. Então Deus está dizendo, se prepare porque você vai colher muita bênção no que diz respeito ao reino espiritual. E Deus está dizendo hoje, prepare a sua conta bancária, prepare o seu coração, prepare a sua estrutura, prepare a caneta, prepare o papel, porque você vai assinar. A tua casa vai ser uma casa farta das bênçãos, dos cumprimentos das promessas. A tua casa vai ser uma casa farta da prosperidade de Deus, das bênçãos do Eterno, das maravilhas do Senhor. Quem olha para você hoje não entende você, mas Deus está dizendo hoje, os meus mistérios não são para serem entendidos, são para ser aceitos. Nem você, nem os que te observam precisam entender o que Deus tem feito. Só você tem que se posicionar e aceitar. Porque por mais que o mundo tente te derrubar, Deus está segurando na tua mão dizendo, eu te sustento, eu te mantenho de pé porque você vai vencer. Escute, porque a segunda coisa que Deus manda dizer para você hoje, preste bastante atenção, é prepare para viver as liberações, porque você vai assinar contratos, você vai prosperar e tudo ao teu redor vai mudar ao ponto de você entender que quem cuida de você é o Todo-Poderoso. Eu quero orar por você, eu vou apresentar você a Deus agora. Feche teus olhos, abre o coração. Pai, essa pessoa chegou aqui crendo, Senhor, crendo que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é lindo, majestoso e está no controle de todas as coisas, Pai. Abençoa, Deus, o teu servo. Abençoa, Deus, a tua serva. Que ela possa entender, Senhor, quantas maravilhas o Senhor tem feito, quantos projetos o Senhor tem realizado e quantas bênçãos o Senhor tem ministrado sobre esta casa, sobre esta vida. Então, eu quero colocar cada pedido, cada nome, cada desejo, cada sonho, cada pessoa em tuas mãos para que o Senhor possa fazer com que ela cresça, ela viva a bênção, ela chegue onde o Senhor projetou e ela alcance todas as bênçãos que vêm do alto. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos todos os pedidos e te peço, responde, faz o teu querer, faz a tua vontade e surpreende esse e essa que está aqui me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deixe salvo. Você vai voltar aqui para agradecer. Eu vejo você testemunhando, vivendo o projeto de Deus. Entenda, a fase vai passar, o tempo de Deus vai chegar. Não há nada que impeça você de viver o tempo de Deus. Você crê nisso? Então clica no coraçãozinho, clica no joinha. Quem puder já deixa um mimo, eu gostei demais, para abençoar a obra. E se prepare para viver tudo que Deus projetou. Quem puder também já mande para mais corações que estão precisando ouvir esse recado hoje. Porque o Senhor, Ele manda dizer que o tempo de Deus, Ele chegou. Escute, porque Deus manda dizer assim para você hoje. Hoje é o dia do Senhor, marcado para você viver uma grande vitória da parte de Deus. Hoje é o dia que Deus marcou para te entregar a vitória. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você que chegou agora nessa mensagem, eu posso fazer uma oração por você? Eu posso orar pela tua vida, apresentar você diante de Deus hoje? Porque Deus pediu para mim, disse assim: Samuel, vai chegar uma pessoa aqui muito especial. Vai chegar uma pessoa, Samuel, aqui muito importante para mim, que eu quero que você, nesse momento, abençoe a vida dessa pessoa com uma oração forte,
com uma palavra como se fosse um azeite para passar na ferida. Uma palavra de cura, palavra de ânimo, palavra de fortalecimento, palavra de vitória. Deus mandou liberar 4 palavras para você: palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra de vitória e uma palavra de conforto. O Senhor disse assim: Samuel, essa pessoa precisa de ânimo na vida dela. Essa pessoa precisa entender que tem vitória preparada para ela. Essa pessoa precisa entender que eu sou Deus que tem o conforto projetado. Essa pessoa precisa entender que eu sou Deus que preparo o refúgio para ela. Uma palavra de ânimo, palavra de vitória, palavra de conforto e uma palavra de refúgio, de fortalecimento. Eu não sei não a forma como você chegou aqui, mas eu vim aqui agora na direção de Deus para tratar contigo de acordo com aquilo que Deus direcionar nessa mensagem. Hoje Deus mandou destacar 3 salmos. 3 salmos Deus mandou destacar aqui e eu vou acrescentar mais um. Porque são salmos que se encaixam perfeitamente naquilo que Deus direcionou. E conforme nós fomos lendo os salmos, a gente vai entrar na oração. A oração que Deus pediu para mim fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu ainda não fiz. Eu posso orar por você hoje? Eu posso apresentar a sua vida diante de Deus? Então me dê um pouquinho da tua atenção. Me empreste um... pastor, não tenho tempo. Não tem problema, querida, querido. Não tem problema. Você pode deixar para assistir uma outra hora. Pega essa mensagem, mande ela no privado, no PV, no direct de alguém. Aí depois você vai lá. Quando você tiver um tempinho, você vai lá, clica, volta aqui e participa desta oração, porque é importante. É importante você participar desta oração profética, desta oração poderosa, desta oração abençoada que Deus direcionou para que você pudesse viver aquilo que o Senhor preparou para você. Essa oração que Deus direcionou para que você pudesse viver o plano, o projeto dele para a sua vida. Não sou eu que quero estar aqui não, a minha vontade agora era estar ali, deitado no sofá, assistindo alguma coisa, mexendo no celular, botando uma música para relaxar, para ouvir e dormir. Estou cansado, hoje foi um dia cansativo de correria. A gente passou a maior parte do dia viajando. Saímos da nossa cidade, a gente foi em uma outra cidade distante. Viajamos 240 quilômetros, eu e minha esposa. 240 quilômetros. Quase 4 horas dentro de um carro. Para resolver alguns assuntos. Depois a gente foi resolver outros assuntos da loja. E foi o dia todo, de 8 da manhã até 6 da tarde. Foi correria. Cheguei em casa, a gente tomou um banho, comeu. Eu estou aqui só pela misericórdia. A minha vontade agora era estar ali deitado. Deitar ali no conforto, mas eu senti. Eu ainda disse, não, vou deixar para gravar amanhã. Eu senti no meu coração, grave. Ore. Porque tem alguém que não pode esperar para amanhã. Deus me disse que essa mensagem não pode ser deixada para amanhã. Deus me disse, Samuel, essa mensagem não pode ser deixada para amanhã, porque essa pessoa tem passado por situações, já tem dias. Essa pessoa está no limite e Deus me disse que essa pessoa é você. Que você falou para Deus que já tinha chegado no seu limite, que não tinha mais força, estava no limite,
clamava só pela misericórdia, não é verdade? Confirma aqui. Digita aí no comentário, aí em algum lugar, digita assim: pastor, é verdade. Eu estou no meu limite. Eu não tenho força mais para nada. Eu não tenho força mais para me erguer, para se levantar. Eu não tenho força mais para sair desse vento, dessa tempestade. E você falou para Deus. E eu quero apresentar a sua vida hoje. Eu quero orar por você, porque eu creio. Eu creio no agir de Deus. Você crê no agir de Deus? Então faça o seguinte, vá colocando aqui do lado o teu nome. Acrescente aí, digite o seu nome. O seu pedido de oração, coloque aqui do lado. Se quiser também apresente o nome de alguém, um ente querido, um projeto, um amigo, um familiar, um sonho seu, um desejo, algo que você quer que Deus faça pela tua vida. Mas não apresente qualquer tipo de pedido, não. Apresente aquilo que você sabe que Deus vai se agradar de receber a tua oração e responder. Porque não é toda oração que Deus ouve, não. Eu vi um testemunho na internet hoje, em que o rapaz dizia assim, um pastor conhecido na internet, ele dizia assim: irmãos, quando você for orar pela vida de alguém, procure saber qual o propósito da oração. Aí ele contou que ele tinha terminado de pregar em uma determinada igreja, e uma irmã chegou até ele dizendo assim: pastor, ore pela minha vida amorosa. Apresenta o meu esposo porque ele está cheio de prostituição na mente. E ele não quer mais voltar para o casamento. O pastor conta que ele pegou, a mulher mostrou a foto do marido, ele colocou a mão sobre a foto, orou e profetizou pedindo a Deus para Deus restaurar o casamento. Mas o Espírito Santo tocou no coração do homem dizendo assim: pergunte para essa mulher qual foi o motivo da separação e por que ela quer que a apresente, o que aconteceu para ela querer que apresente o relacionamento deles em oração. Aí a mulher disse assim: pastor, é porque esse homem da foto, Deus revelou para mim que ele seria meu esposo. E ele não aceitou e se casou com outra mulher. Aí o pastor disse a ele: como assim? Então quer dizer que você não é casada com ele? Ela disse: não, ele está com outra, mas ele é casado comigo no reino espiritual. Ele é casado comigo no mundo espiritual. Entendeu? A mulher nunca se casou com um homem, mas ela estava tão cega espiritualmente que ela colocou na cabeça que aquele homem que era casado com outra mulher tinha que ser dela de todo jeito. Ela nunca teve relacionamento, nunca namorou, nunca noivou, nunca tinha casado com esse homem. Mas a mulher estava tão cega, determinada, que ela estava fazendo oração para destruir um casamento, para ver se ela ficava com o cara. E ainda colocou na cabeça: Deus me revelou que ele seria meu marido. Então ele é casado comigo no mundo espiritual. Espiritualmente ele é meu. Isso é engano de Satanás. Aí o pastor disse: irmãos, na hora eu pedi a Deus para repreender essa oração e cancelar a oração que eu tinha feito, porque eu não ia fazer uma oração de feiticeiro contra, para destruir uma vida. Então quando você for apresentar o seu pedido aqui, peça a Deus aquilo que o Senhor, ele não se irrite. Porque Deus, ele não tem prazer em destruir vidas. Deus tem prazer em transformar. Eu estou aqui apresentando pessoas que têm projeto, têm sonho, têm planos, têm familiares, têm relacionamentos. Mas que seja um relacionamento em que você esteja com essa pessoa. Ou se você não estiver, mas essa pessoa saiu da tua vida por algum motivo, é seu marido, se separou de você, e você quer que ele volte para a tua vida, pode colocar aí. Coloque, apresente. Quiser apresentar um marido que saiu de casa, um filho, um relacionamento que foi destruído, pode apresentar. Mas entenda, o Senhor é aquele que sabe do teu coração. É por isso que todas as vezes que eu oro, que eu coloco em oração,
Alguns pedidos que colocam aqui, porque eu vou apresentar, ainda nesse vídeo eu vou apresentar todos os pedidos que colocarem aqui nos comentários. É por isso que todas as vezes que eu peço, eu oro, apresento a Deus, eu digo: Deus, eu entrego em tuas mãos. E eu te peço, responde conforme o teu querer e faz a tua vontade sobre cada pedido. Para que não seja nem a minha nem a sua, vai ser feita a vontade de Deus, porque eu creio, queridos. A palavra do Senhor, ela diz assim: tudo é possível para aquele que crê. A Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque a oração, ela tem um poder no reino espiritual e tem um efeito poderoso na vida do servo de Deus, na vida da serva do Senhor. E Deus está falando comigo aqui, dizendo assim: Samuel, essa mulher, esse homem que se encontra nessa mensagem hoje, essa é a hora que eu marquei esse encontro para tratar com o coração. Porque o Senhor disse assim: a partir de hoje tu vai ver o que Deus vai fazer acontecer na tua vida. A partir de hoje tu vai ver o que Deus vai fazer acontecer na tua casa. A partir de hoje tu vai ver o que Deus vai fazer acontecer no teu lar, no teu casamento, na tua vida espiritual, na tua autoestima, nos teus sentimentos, no teu emocional, no teu cotidiano, na tua família. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque às vezes a gente pensa: poxa, as coisas não vão mudar. Nada muda, nada sai do lugar, nada acontece, parece que nada vai fluir, parece que nada vai acontecer. A gente pensa que nada vai dar certo, que a gente não vai conseguir sair do buraco da situação adversa. E Deus está dizendo: essa situação, ela teve um ponto de partida, mas vai ter um ponto em que Deus vai dar fim a essa situação. Ela tem um ponto de partida, mas tem um ponto de chegada, um ponto de término. E papai está dizendo hoje: olhe para essa situação com um sentimento. Que sentimento é esse, pastor? Um sentimento de despedida. Pode se despedir hoje da luta. Pode se despedir hoje da crise. Pode se despedir hoje da adversidade. Pode se despedir hoje dessa turbulência, dessa tempestade, dessa situação adversa, dessa complicação que você tem vivido, do abandono, do choro, da tristeza, da angústia, da solidão, da depressão, da ansiedade, das noites mal dormidas. Porque, como eu disse, Deus me pediu para vir aqui entregar uma palavra, fazer a oração para sarar a ferida, para curar, a oração para fortalecer, para confortar, para curar. Uma oração que vai trazer alívio para você, fortalecimento, conforto, consolo para o seu coração. Ah, pastor, mas tem dia que parece que as coisas ficam mais difíceis. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso, sobre o dia mau. E ele apresentou o dia mau como uma consequência de guerras espirituais, porque tem gente que chegou aqui que tem enfrentado tanta guerra espiritual que acha que tudo isso é conceito de consequência ou até mesmo de perseguição. Entenda, querida, tudo que acontece na nossa vida sempre está pautada dentro de um contexto espiritual. Tudo que acontece na nossa vida, na maioria das vezes, está pautado a um conceito espiritual. E Deus está dizendo hoje: eu sou o Senhor que vou mostrar para você que cada guerra que você tem enfrentado tem um ponto final. O apóstolo Paulo falou isso, Efésios capítulo 6, versículo 10. Aí ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não havemos de lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Porque depois de haver vencido tudo no dia mau, permanecer inabalável. Portanto, tomai sobre vós o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Deus está dizendo hoje, existe uma guerra. A guerra não é contra a carne, não é contra sangue. Quando ele fala sobre carne e sangue, ele está falando sobre conceitos humanos. A tua guerra não está pautada ao fulano nem ao ciclano. Porque a tua guerra não é contra A e nem B. Não está alinhada ao que diz respeito aqui à terra. Ah, pastor, mas e o invejoso? O invejoso, existe algo maligno por trás dele guiando ele. Ah, mas e o fofoqueiro, caluniador, aquele que tenta me derrubar, que me difama, me amaldiçoa? Por trás dele existe algo espiritual maldoso controlando e conduzindo ele para isso. Tem pessoas que são induzidas, controladas e conduzidas pelo inimigo para fazerem a maldade, para destruírem, para atrapalharem a vida do servo e da serva do Senhor. E quando você for entrar em uma guerra espiritual, não peça para Deus tocar, destruir, nem derrubar fulano não, porque fulano muitas das vezes está agindo por causa da ignorância, às vezes cego com relação ao que está fazendo, sem saber que aquilo ali que ele está fazendo é errado. E muitas das vezes influenciado, achando que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo a coisa errada. Quando você for orar e apresentar a vida de fulano e ciclano que te perseguiu, apresente da seguinte forma: Deus, transforma, liberta ele, Senhor, trabalha na vida dele, faz com que ele entenda que o que ele está fazendo é errado, tenha misericórdia da vida dele, muda essa pessoa, tira ela do meu caminho, mas que essa pessoa entenda que ela está errada. O próprio Jesus Cristo disse isso. Ei, irmãos, orem pelos que vos perseguem e ame os vossos inimigos. Aí ele disse, porque amar o seu próximo até os incrédulos fazem. Orar pelo próximo por quem ama até os incrédulos fazem. Mas eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Pesado? Ah, pastor, mas não tem quem ore por quem persegue. Ah, pastor, mas não tem quem ame o seu inimigo. Tem. Tem sim. Quem é que faz isso? Aquele que tem o coração ligado ao coração de Deus. Aquele que a sua fé está firmada no Senhor. Aquele que tem a sua fé ligada em Deus. O apóstolo Paulo disse, ei, irmãos, não retribua o mal com o mal. Retribua o mal com o bem. Porque se você retribui com o mal, você está medindo a pessoa e agindo com a mesma moeda. Não é olho por olho, não é dente por dente. Salomão disse, ei, a palavra branda, ela calma o furor, mas a dura, a palavra ignorante, ela desperta a ira. Porque tem momento que você tem que agir com sabedoria, com cautela, com tranquilidade, com paz, com mansidão, deixando o Espírito de Deus guiar você. E Jesus está dizendo hoje, você tem que colocar no seu coração esse conceito. A minha luta é para que seja colocado por terra as forças espirituais da maldade que têm tentado me derrubar, porque Deus me disse, o inimigo tem tentado derrubar você.
Deus me disse que o diabo tem tentado afrontar, atrapalhar, iludir, confundir você, tirar você do centro da vontade de Deus, fazer você sair dos caminhos que Deus te colocou. Deus falou comigo: ei, Samuel, existe uma guerra, uma peleja muito grande, mas eu estou fortalecendo essa pessoa. Eu estou revestindo essa pessoa das armaduras. Estou abrindo a visão dela, fazendo ela entender que tem um conceito espiritual que eu estou trabalhando para essa pessoa viver o projeto de Deus. E eu vim aqui para orar. Se você crê no milagre de Deus para a sua vida, já clica aqui, ó, no comentário, digita assim: eu creio no milagre de Deus para a minha vida. Quem puder, já clica no coraçãozinho, clica no joinha para você dar uma força, fortalecer essa mensagem. Porque essa mensagem aqui, quem está ministrando a palavra sou eu, mas quem direciona, quem é o dono da palavra é Deus. E essa obra que levantou foi Deus. Se você ajuda, você está impulsionando aquilo que Deus levantou na terra. Então escute, nós vamos orar agora. Eu vou destacar aqui 4 salmos. Deus me pediu para mim falar sobre 3 salmos. O salmo do conforto, do fortalecimento e o salmo da vitória. Mas eu também quero falar sobre cura espiritual. Contigo hoje eu vou ler 4 salmos, e cada salmo que eu ler, eu estarei ministrando a sua vida uma oração relacionado ao propósito desse salmo que Deus me pediu. Primeiro, eu vou estar lendo aqui o salmo do fortalecimento. Salmo do fortalecimento espiritual, Salmo 46. Ore junto comigo, preste atenção, porque o Salmo 46 diz assim: Deus é meu escudo e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultem e se perturbem pela sua braveza, e os montes se abalem pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais se abalará. Ele ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero que você nesse momento preste bastante atenção. Salmo 46 é um dos salmos mais fortes da Bíblia, porque o salmista que escreveu, ele está expressando em seu coração um profundo sentimento de alegria por ter a proteção de Deus, por ter um Deus que fortalece. Porque ele escreve, já começa o salmo dizendo: Deus é meu refúgio e fortaleza. É aquele que protege, e é aquele que dá força, é aquele que abençoa, é aquele que segura e que guarda e sustenta. Deus está dizendo hoje para você: eu sou Deus que vou te fortalecer em meio a esse deserto, vou te capacitar em meio a essa situação, e se possível for fazer o que está escrito no salmo: quebrar o arco, cortar a lança, queimar os carros no fogo. Porque Deus está falando hoje: se aquieta,
E saiba que eu sou Deus. Deus vai ser exaltado, vai ser glorificado na tua vida. Deus vai ser glorificado. Então ora junto comigo hoje sobre o Salmo 46, pedindo a Deus força, pedindo a Deus, para Deus guiar, para Deus fortalecer, para Deus renovar a tua vida, para Deus te dar vitória, para Deus te dar ânimo, para Deus te dar força. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir agora encarecidamente, Pai, abençoa o teu servo. Eu oro por esta mulher, Senhor, que se encontra aqui nesse vídeo, por esse homem. O Senhor conhece, sabe do coração. Tem gente que chegou aqui fraco, tem gente que chegou aqui, Senhor, sem perspectiva, pensando que não tem cuidado, pensando que ninguém está do lado dele, ninguém está do lado dela. Mas que agora o Senhor possa se fazer refúgio. Mas que agora o Senhor possa, Senhor, fazer-se fortaleza na vida desse homem. Quebrar tudo aquilo, Senhor, que tentou lutar e destruir a vida dele. Espírito Santo, eu entrego essa pessoa em tuas mãos. E te peço hoje, Senhor, com todo o meu coração, Deus, trabalha para que essa pessoa possa sentir a tua força, a tua proteção, guardando e fortalecendo ele e preparando ele para viver a vitória, preparando ele para viver o milagre, em o nome do Senhor Jesus, Pai, em o nome do Senhor Jesus. O segundo salmo que eu quero orar para você, que eu quero apresentar e orar pela tua vida hoje, é o Salmo da Vitória. Escute com muita atenção, porque esse salmo Deus colocou no meu coração hoje, para você entender que o Senhor cuida de você em todos os quesitos da sua vida. Esse salmo é o salmo que você entende que você não precisa fazer nada, quem faz a obra é Deus. Salmo 37 é um dos salmos mais poderosos da Bíblia também, porque nele a gente vê o cuidado de Deus. Salmo 37 está escrito assim: deleita-te no Senhor e descansa nele, pois ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas na frente o salmista diz que o Senhor te exaltará, exaltará a tua cabeça, honrará você diante daqueles que te perseguiram e fará você ser uma pessoa que todos vejam que você é bem-aventurado. O Salmo 37 diz que nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência necessitando de nada. Não vai sentir necessidade, não vai sentir falta. Salmo 37 é o salmo que eu entendo que Deus é aquele que me dá a vitória. Então eu quero apresentar a tua vida hoje diante de Deus e orar pela tua vida sobre o Salmo 37, para Deus te dar vitória, para Deus guardar você, para que você se deleite, descanse, relaxe e deixe tudo na mão de Deus, porque Ele sim sabe fazer tudo e te dar vitória. Vamos orar? Feche teus olhinhos. Aquele que não colocou o nome, coloque o nome, apresenta aqui do lado. Pai, eu quero apresentar essa pessoa mais uma vez, pedindo para o Senhor Deus trazer, Senhor, descanso para o coração dessa pessoa. Porque o salmista disse: vou deixar na mão de Deus, vou entregar o caminho e vou confiar, porque eu sei que a minha vitória é garantida. Eu sei que o Senhor não me desampara. Eu sei que eu não vou ficar desamparado. Não vou mendigar, não vou necessitar de nada, porque o Senhor é aquele que vai suprir a necessidade.
vai trazer paz e descanso para o coração, Deus. Prepara uma grande vitória para o teu filho, porque ele tem enfrentado grandes lutas. E eu creio que depois de uma grande luta, peleja, vem uma grande vitória, Deus. Mostra para o teu filho que vale a pena confiar. Mostra para a tua serva que vale a pena acreditar. Que vale a pena descansar na promessa. Que vale a pena confiar nos projetos de Deus, nos planos de Deus. Que vale a pena deixar tudo na mão de Deus. Vale a pena deixar tudo na mão de Deus. Então, Deus, dá vitória para a tua serva e para o teu servo. Amém? Terceira oração hoje é a oração do conforto. Nós já oramos aqui para Deus fortalecer, para Deus dar vitória, e vamos orar para Deus dar conforto. Salmo de número 23. É um salmo muito poderoso. É um salmo muito poderoso. É o Salmo 23. Aqueles que não colocaram o nome ainda, coloca aqui do lado, que eu vou estar apresentando. Quem puder, reclica no coração, no joinha, para abençoar a obra. E se prepare. Teu testemunho vai ser lindo diante daqueles que duvidaram de você. Salva essa mensagem, porque você vai precisar dela para você contar o testemunho daquilo que Deus fará acontecer. Você vai contar o testemunho daquilo que Deus fará acontecer na sua vida. Não é eu que estou falando, não. Quem está falando é Deus. É Deus que está falando. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelo um caminho de justiça. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Entendeu o peso dessa mensagem? O peso desse salmo? O salmista que está dizendo: eu vou deixar tudo, toda a minha insegurança, minhas dúvidas, os meus medos, os meus problemas, vou deixar com Deus, porque Ele é meu pastor e Ele cuida de tudo que é meu. Nada vai faltar para mim. Tem um pasto para me deitar, tem um caminho para Ele me guiar, tem uma água para eu me refrescar, e tem um refrigério para minha alma que Ele promove. E se na vida eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele tem consolo. Ele tem consolo, Ele está do meu lado. Ele é aquele que prepara o momento, que me honra diante dos inimigos, que me unge, que me fortalece e que tem bênção para a minha vida. Então eu quero que nesse momento você feche os teus olhos, abra o seu coração e se concentre em Deus. Deus, conforta essa alma que chegou aqui abatida, Pai. Conforta esse coração que chegou aqui, Senhor, cansado,
turbulento, desanimado. Abraça, Deus, abraça o teu filho, abraça a tua filha. Mostra para ela, mostra para ele que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está tratando, que o Senhor está trabalhando e que o Senhor está operando para que o melhor, o teu melhor, aconteça, para que no tempo certo, Senhor, essa pessoa possa enxergar bênçãos recalcadas, transbordantes e sacudidas. Conforta esse coração, Deus. Abraça, traz alegria e que a visão, a mente possa estar aberta para tudo que o Senhor preparou, para tudo que o Senhor projetou. Em o nome do Senhor Jesus. Eu apresento Ele já declarando uma alegria sobrenatural e sem medida. Em nome de Jesus. Deus vai confortar você. Ah, pastor, eu não tenho ninguém. Na vida parece que tudo tem se levantado para dar errado, mas Deus está dizendo hoje: eu vou confortar. Eu vou te honrar. Aqueles que se levantaram contra a sua vida vão ver papai cuidando de você. Aqueles que se levantaram contra a tua casa vão ver papai cuidando de você. Aqueles que fizeram um fuzuê para tentar destruir, para tentar atrapalhar, para tentar fazer você desanimar e desistir, vão ver Deus cuidando de você. Porque como o salmista disse, é Deus quem prepara a mesa diante dos inimigos. É Deus. Quarto salmo que eu quero orar por você hoje é o Salmo 91. Salmo 91 é o salmo da cura espiritual que eu quero complementar agora e finalizar com o Salmo 91. Aqueles que puderem já deixam um mimo, eu gostei demais para fortalecer essa mensagem. Quem não colocou o nome, coloque, que eu vou finalizar com este salmo. Que eu quero entregar a sua vida, eu quero profetizar hoje. Que Deus vai abrir porta, porque Deus está dizendo hoje, tem gente que vai prosperar. Depois dessa oração, depois dessa mensagem, depois dessa palavra, as coisas vão começar a dar certo. Deus vai começar a destravar. Vai começar a responder, enviar resposta, providência e bênção, porque Ele vai colher. Cada pedido Deus está colhendo hoje. E você vai começar a ver os sinais a partir de hoje. Tu vai ver as coisas começando a dar certo, portas começando a se abrir, bênçãos começando a chegar na tua casa, na tua vida e no teu lar. Então, meu amado, ora comigo, minha amada, em nome de Jesus, Pai. Eu te apresento o Salmo 91, porque o Salmo 91, na vida dessa pessoa, Senhor, terá um grande efeito e poder. O salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: meu Deus, meu baluarte, Deus meu, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e proteção, pois não permitirá com que o espanto noturno, a praga, a mortandade, aquilo que assola ao meio-dia, na escuridão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar e para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, para que o Senhor possa tratar no conceito espiritual, quebrando todas as barreiras e grilhões, porque essa pessoa hoje chegou aqui debaixo de opressão, sobrecarregada, num peso, Senhor, num peso que só ela sabe, Senhor, enfrentando um peso, uma angústia que só ela entende, papai. Então, Deus, eu entrego esta alma, esta vida em tuas mãos e quero te pedir hoje, Deus, cura o ânimo, cura a fé, cura a alma, o espírito, a saúde, a família, Deus. Porque existem muitas maldições que tentaram se aproximar, mas só que o teu salmista disse: nenhum mal te sucederá,
praga nenhuma chegará na tua tenda, porque Deus está dando ordem. Eu profetizo hoje a proteção angelical. Deus, envia os teus anjos, coloca sobre a casa, sobre a família, sobre a vida financeira, sobre o empreendimento, coloca, Senhor, sobre os familiares, os teus anjos para guardar e para livrar, para que não tropece nas pedras no caminho. Deus, livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobre com as penas e traz, Senhor, segurança para esta pessoa, para que ela possa caminhar e andar segura. Protege, guarda, livra, abre as portas, quebra as correntes e libera as bênçãos que estavam travadas, para que essa pessoa possa ver, contemplar, testemunhar um grande milagre na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Se prepare para você viver um grande milagre. Como eu falei, já deixe salvo, porque tu vai precisar usar esse vídeo como testemunho. Tu vai voltar aqui para agradecer. Tem mais alguém que precisa muito ouvir esse recado, então me faça um favorzinho. Envie essa mensagem para mais corações, manda, entregue para mais pessoas que estão precisando ouvir esse recado hoje. Já fica com Deus e me siga. Que Deus, Ele abençoe muito a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.